É o Tiago, emocionado para orar, né? Que bênção, gente. Abra sua Bíblia de imediato. Mateus já vai colocar a tela. Que bênção. Isso. Minha gente, coloca uma coisa na sua cabeça: Deus é vencedor nas batalhas. Vale a pena até repetir isso daqui, não é não? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Deus é vencedor nas batalhas. O Mateus até tirou de propósito para ver se estava todo mundo decorando, não é? A frase: Deus é vencedor das batalhas. Não existe causa perdida para o nosso Deus. Não existe. Nós encerramos a mensagem de domingo passado falando que a arca da aliança, a arca de Deus, a arca do Senhor, a arca do concerto já estava em terras de Israel. Havia passado 7 meses na terra dos filisteus e causou um alvoroço extraordinário. A mão do Senhor pesou sobre os filisteus de modo extraordinário, amados. Porque a presença de Deus junto ao povo de Deus é presença abençoadora. A presença de Deus junto aos inimigos de Deus é presença julgadora. De tal modo que não se pode brincar com as coisas de Deus. Não se pode ser leviano com as coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa falar isso, é o óbvio. É o óbvio. Você não pode brincar com as coisas de Deus. Deus não convive com o pecado. Deus não tem aliança com quem não vive para Ele. Sabemos que Deus até permitiu que a arca fosse para a terra dos filisteus, mas foi para que a glória do Senhor fosse manifestada. A arca da aliança, esse móvel, esse baú, que representava a presença de Deus, contendo as tábuas dos 10 mandamentos, o bastão, a vara de Moisés, que havia florescido, e uma porção de maná, representava a lei, representava o sacerdócio, representava a provisão de Deus. Esta arca da aliança, cujas dimensões e construção estão registradas em Êxodo, no capítulo 25, merece depois a sua análise detalhada. A arca era o baú. As varas consistiam na forma dela ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Ninguém poderia tocar na arca do Senhor indevidamente. As dimensões de comprimento, de largura e de profundidade que eu tenho lhes apresentado, eu estou incluindo a mesa, a tábua da propiciação, a tampa da propiciação, que havia uma medida específica, e os 2 anjos querubins, a imagem dos 2 anjos querubins, com as asas tocando umas nas outras. Era um artefato sagrado. Você vai encontrar esta arca em Êxodo, na sua construção por Bezalel, um artífice de qualidade.
Em Deuteronômio 10, você vai encontrar também um relato onde ela está presente, por conta do pecado cometido pelo bezerro de ouro e a quebra das tábuas originais dos 10 mandamentos. Esta arca, no tabernáculo, era colocada ali, junto ao santo lugar. Ela desempenhou um papel importante na travessia do povo, na conquista da terra, em Josué capítulos 3 a 6. Esta arca inicialmente ficou em Gilgal, depois em Siquém, depois em Betel, e até Eli e os seus filhos em Siló. Depois desse tempo de queda do povo de Deus, por conta da sangria moral que o povo de Deus viveu, porque Eli falhou como sacerdote, honrou mais os seus filhos do que a Deus, fez pouco caso dos pecados dos seus filhos, Ofni e Finéias. Ambos morreram numa mesma batalha contra os filisteus. Eli, ao saber da notícia, também morre. A sua nora grávida de Finéias morreu também, antes deu à luz, dando o nome à criança de Icavou, ou Icabou, que significa foi-se a glória de Israel. Depois disso, ato contínuo, os filisteus tomam a arca. Esta arca vai precisar passar pelas principais cidades filisteias, Asdote, Gade e Ecrom. Deus manifesta o seu poder, tumores vão aparecer no povo, Deus vai castigar severamente. Eles vão tentar aplacar esta ira de Deus com ofertas simbólicas de culpa. Aquele episódio que eu citei no domingo passado, de vacas que vão abandonar os seus bezerros, as suas crias, e vão na direção de Israel, animais irracionais seguindo o trecho para a casa de Deus. Eles chegam então a Beit-Semes, uma cidade levítica. Chegando lá, um grupo de homens abre a tampa da arca para ver o que tem lá dentro. 70 homens morrem de súbito, imediatamente, por conta dessa desobediência. Os filisteus ficam loucos com aquilo. E termina o texto do versículo 21 dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. É interessante como que 5 a 7 é uma moldura só, né? 5:1. Os filisteus tomaram a arca de Deus. 6:21. Os filisteus devolveram a arca do Senhor. E agora, queridão e queridona, a arca está em Kiriat Jearim, uma outra cidade de Israel. E agora o povo teme, porque Erivelton disse no domingo passado que a maior ameaça para Israel não eram os filisteus. A maior ameaça a Israel era o próprio Deus. Porque eu não sei como é que você vai receber essa frase, mas depois você pede para Deus explicar. Deus é vingativo. Deus honra pela sua reputação. Deus defende a sua causa. Tá? Então, o autor aos Hebreus vai trazer para a gente mais de perto, dizendo que essa arca da aliança, totalmente coberta de ouro, com a urna de ouro contendo maná, bordão de Moisés e as tábuas da aliança, estavam no tabernáculo para significar para nós o quanto nós dependemos de Deus em tudo. Deus é a nossa provisão, é o maná. Deus é a nossa direção, as tábuas da lei. Deus é a nossa devoção, o bordão de Arão que floresceu.
Nós precisamos cultuar a Deus corretamente. Nós precisamos crer que Ele nos provê integralmente. E nós precisamos ter corações inclinados à lei de Deus. Isso me faz lembrar o Salmo 1. Antes, ele medita na lei do Senhor, dia e noite. O homem de Deus, a mulher de Deus, medita na lei do Senhor. Chegamos então ao capítulo 7. Deus é vencedor nas batalhas. Acompanhe comigo os primeiros 4 versos. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Segura essa informação aí, 20 anos, gente. Você consegue imaginar isso? 20 anos. A arca do Senhor em Kiriat Jearim, trazendo, olhe para mim, trazendo a imagem de que Deus não deixaria impune o pecado do seu povo. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Era só choro, amados. Hoje quem veio na IBD aprendeu que a gente pode fazer reclamações com fé, não é? Reclamar com fé eu vou. São murmurações, são lamentos diante do Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, prepare o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Deus quebranta o homem e diante do seu arrependimento, Ele garante vitória sobre os seus inimigos. Mas antes da vitória, Mateus pontuou bem ali, há um apelo ao arrependimento. Na quinta-feira, amados, eu deixei bem claro isso. Deus quer receber da igreja lágrimas de arrependimento. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós precisamos, amados e amadas, de um tempo de choro. Eu vejo o movimento da igreja evangélica brasileira muito infantil, muito pequeno no que diz respeito à piedade. Não é tempo de celebrações, amados, é tempo de lamentações. A glória do Senhor está fora de Israel. Deus havia deixado Israel. A ideia, irmão Hélio, de foi-se a glória de Israel, foi-se o Senhor da glória. Israel viveu então esse tempo todo, amados e amadas, distante de Deus. Completamente. Eu não vou dizer que não houve episódios em que Deus atuou. Nós vamos ver ao longo de 1 Samuel, momentos em que Deus vai usar o próprio Samuel, Deus vai usar Saul, eventualmente, porque ele era um louco, lunático, e depois ele vai usar Davi, o rei segundo o coração de Deus. Mas Israel, amados, está vivendo uma bancarrota espiritual. Não é muito diferente daquilo que o Brasil está enfrentando hoje.
As igrejas, amados e amadas, estão cheias, desde que tenham entretenimento para as pessoas. Nos Estados Unidos, já há igrejas fazendo sorteios de carros para poder atrair fiéis. Se não tiver isso, não dá, não rola. É comum no Brasil, alguns eventos, amados, na organização dos eventos, se discutir isso. Quem nós vamos chamar para cantar? Quem nós vamos chamar para pregar? Pregadores que precisam ser escoltados por seguranças. Ministérios de música, de louvor, entre aspas, que cobram cachês astronômicos. O poder público delira. O poder público tem os olhos cheios de brilho quando são recebidos ou quando recebem lideranças evangélicas pedindo ajuda para os seus eventos ordinários. Digo ordinário nos dois sentidos da palavra. É um caos, amados. A igreja evangélica brasileira foi cooptada por Baal. Há líderes que amam o lucro, que são seduzidos pelas carnalidades e imoralidades. Há igrejas, amados, e há líderes se capitulando diante do pecado. Daí o apelo ao arrependimento de Samuel, eu não sei quanto a você, eu escreveria que está valendo até hoje. Samuel chama o povo que estava dirigindo lamentações ao Senhor, diz o versículo 2, 20 anos de lamentações. Você tem ideia disso, amados? Por 20 anos os filisteus mantiveram domínio sobre o povo de Deus. Por 20 anos, Israel foi reduzido a uma virtual escravidão. Em 1 Samuel 13, 19 até 14, 5, os israelitas foram proibidos de ter ferreiros entre si. Até arados que eram usados nas plantações passaram a ser proibidos em Israel e eles tiveram que cultivar a terra com objetos improvisados, porque os filisteus não queriam que arados fossem transformados em espadas. Havia quartéis do inimigo, amados, dentro do território de Israel. Israel passou a ser terra conquistada, território ocupado. O que Israel, o Estado de Israel faz hoje na faixa de Gaza e na Cisjordânia, os filisteus faziam com a terra de Israel. E se você for lembrar de que a faixa de Gaza era dos filisteus, o paradoxo histórico é interessantíssimo. Amados e amadas, nesse período havia tragédias acontecendo. Mesmo quando Davi era rei, segundo Samuel capítulo 6, ele cismou, porque não era de Deus. Ele falou, vou trazer a arca do Senhor da casa de Abinadab, onde está lá, e eu vou trazer para a cidade, para Jerusalém. Você conhece essa história? Aí ele chama dois cidadãos, chamados Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Esse Abinadab que está aqui no capítulo 1. Abinadab havia consagrado quem para cuidar da arca? Eleazar. Davi, em 2 Samuel, chamou Uzá e Aiô. E Davi, então, não estudou a Bíblia direito. O crente, quando não estuda a Bíblia, só dá murro em ponta de faca. Ele teve a belíssima ideia, entre aspas, de carregar a arca do Senhor numa carroça de bois. Como a casa, versículo 1 diz, a casa de Abinadab ficava numa colina. Quando os bois desceram com aquela carroça, gente, ia dar ruim, e deu. O texto fala que Aiô estava à frente da arca e Uzá estava atrás. Davi, como era músico, gostava de cantar, essa papagaiada toda, tinha instrumentos de madeira, de faia, harpas, liras, tamborins,
pandeiros, símbolos, fez a festa. Porque, gente, parece sincero o que Davi está fazendo, mas fazer a coisa sem a permissão de Deus e o jeito de Deus vai dar ruim. Porque a orientação, Adonias, você sabe, era que a arca tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Tem um jeito de Deus. Amados, se segura na cadeira aí, culto tem que ser do jeito de Deus. Você não pode inventar culto. Você não pode inventar. Por exemplo, eu estou numa luta, amados, com algumas pessoas que insistem que, por exemplo, pode-se fazer bingo na igreja, pode-se fazer rifa, pode-se fazer não sei o quê. Como é que a gente atrai pessoas? Então vamos colocar filme, vamos colocar teatro, vamos melhorar a música. Mas se for fazer isso para atrair pessoas, está errado. Quer dizer, os jogos estão errados de qualquer jeito. Mas a igreja, amados, não pode. Vamos carregar numa carroça, vamos colocar o ministério de louvor na frente, vamos fazer a festa. Deu ruim, desceu a colina, um boi tropeçou no outro, é aquela confusão toda, a arca ia caindo, e o tal de usou a mão. E o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu. E ele morreu na hora. Pá! E Davi, amados, ficou irado ainda. O texto diz, gente, Davi ficou irado porque o Senhor havia feito aquilo. E Davi teve medo depois e disse, como eu poderei levar comigo a arca? E aí Deus falou, não é desse jeito não. E foi para a casa do tal do Obed-Edom, ele gostou muito, ficou 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom. Eu queria ser um Obed-Edom também. 3 meses com a arca na minha casa, foi bênção, todo dia tinha carne boa, tinha manjar, tinha pudim, e virou uma festa a casa. A casa foi abençoada pela arca do Senhor. Obed-Edom, o abençoado. Mas, amados, os filisteus ainda estavam em todo esse período. Samuel começa seu ministério agora. Ele lança ao povo uma palavra de arrependimento. Essa história que eu contei aconteceu mais tarde. Mas a fala de Samuel foi, se é de todo o coração, versículo 3, vocês estão voltando ao Senhor, tirem do meio de vocês os deuses estranhos e astarotes, as imagens. Queridão, olha para mim. Vamos só fazer um cálculo matemático aqui. Se o apelo foi feito aqui, por que demorou 20 anos? Você tem um palpite? Coração do povo era duro para com as coisas de Deus. Eu tenho para mim, Gorete, que se eles fizessem logo de cara, trouxessem tudo, eles deixaram, serviram só ao Senhor, mas houve um processo. Tanto é que, dando um clique, Samuel disse mais, versículos 5 a 19. A 17. Samuel disse mais. Congreguem todo o Israel em Mispá, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Nós não temos como calcular quanto tempo se passou. Mas se houve 20 anos que a arca do Senhor ficou ali, houve um processo. Congregaram-se em Mispá, tiraram água, derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. Samuel julgou os filhos de Israel ali em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Claro. Gente,
Você acha que quando o povo de Deus se une para se quebrantar e para se arrepender, a coisa vai ficar tudo bem, numa boa? Não. Os filisteus vêm. Os filisteus se levantam. E o texto prossegue. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias da sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Eu não sei se você reparou um detalhe muito importante. Não se fala mais de Siló. Siló havia deixado, havia ficado para trás. Amados e amadas, como é bom ter um intercessor. Samuel aqui intercede pelo povo. O povo se arrepende. E vez por outra, amados, Israel e nós, igreja, precisamos ser relembrados de que nós somos um povo exclusivo do Senhor. E Deus não admite dividir a sua glória com ninguém. Havia idolatria em Israel. Havia Baalins e Astarotes, divindades dos filisteus, deuses estranhos. Ainda há hoje, amados e amadas, idolatria no coração de muitas pessoas. E a maioria, amados e amadas, das pessoas dos nossos dias, dos tempos bíblicos, sente peso pelo pecado, mas isso não é arrependimento. Tem gente que sente remorso, que sente medo das consequências, mas isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento começa até com o pesar do pecado, mas segue até o abandono total do pecado e um retorno radical a Deus. Não adianta sair de um culto, não adianta viver uma vida cristã com base de Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, mas você nunca muda. Você nunca muda. É isso. Samuel chama o seu povo ao arrependimento. Jesus mais tarde, em Mateus 6,24, vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e se desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, a Deus e a Mamon. A idolatria é um câncer. A idolatria é um câncer. Idolatria nada mais é do que tomar, enquanto Deus chama o seu povo para dar. Os deuses deste mundo nos ensinam a dominar os outros. O nosso Deus nos chama a entregarmos a nossa vida em prol dos outros. De tal modo, amados, que a arca da aliança saiu de Israel e agora está de volta. Deus estava exilado.
Olhe para mim, Deus estava exilado e agora ele volta para casa. Mas para ele voltar para casa é preciso que haja arrependimento. Queridão, queridona, Samuel aqui representa Jesus. Aquele que em Hebreus 7:25 diz que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é aquele em quem podemos confiar nossas orações. As nossas orações para Jesus são sempre eficazes. Ele intercede por nós. E por isso aqui em Mispá, queridão e queridona, é o lugar da aliança, é o lugar da renovação, é o lugar da mudança. Mispá, para quem gosta de curiosidade bíblica, significa torre de vigia. É lá, a mesma torre de vigia em Abacuque, né? Me colocarei na torre de vigia para ver o que o Senhor tem a dizer. É isso. Mispá é lugar de ver o mundo de cima. Mispá é lugar da gente estar perto de Deus. Ao contrário da torre de Babel, que os homens construíram para chegar a Deus, para conhecer os seus mistérios, para dominá-lo, a torre de vigia, Mispá, é o lugar que se sobe, sim, para chegar perto de Deus, sim, mas para mudar de vida. As nossas orações, C.S. Lewis, as nossas orações não mudam a Deus, elas mudam a nós mesmos. É isso. Eu e você precisamos de um Mispá de vez em quando, não um spa, embora alguns precisam. Mas é um Mispá, um lugar de conserto, um lugar de aliança, um lugar de mudança de vida. Amados, quando há pecado no nosso coração, quando nós somos capitulados pelas tentações no nosso exterior, quando nós nos tornamos negligentes em nossos deveres, preste atenção, deveres espirituais, quando somos lerdos em nossa comunhão, Deus nos chama, venham a Mispá, venham à torre de vigia, venham a Mispá, o lugar onde você será renovado. Venham em Mispá, onde a pedra de ajuda for estabelecida, e o povo disse, até aqui nos ajudou o Senhor. O povo se aproxima, versículo 6, congregados, tiram água, preste atenção, se derramam água diante do Senhor, é aquilo que o salmista vai dizer sobre se derramar diante do Senhor, é aquilo que Paulo vai dizer aos filipenses, dele ser colocado como oferta de libação. A ideia aqui é derramar a vida, o coração. Aqueles 3 amigos de Davi que foram até Belém, Davi estava ansioso de tomar a água de sua cidade. Aqueles homens vão, enfrentam o território de inimigo, trazem um copo de água para Davi, e Davi derrama a água em oferta ao Senhor. É essa a ideia. Eles entregaram, derramaram água diante do Senhor. Versículo 6, jejuaram, disseram, pecamos contra o Senhor. Olhe para mim, amados, grandes coisas vão começar a acontecer na sua vida quando você admitir, pecamos contra o Senhor. O texto paralelo de Lucas capítulo 15, quando o jovem pródigo disse, pequei contra o céu e perante ti, dizendo a seu pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele pelo menos treinou assim, o pai não permitiu que ele falasse essa parte. Porque o que Deus não rejeita de modo algum, o salmista vai dizer, é um espírito quebrantado. Pecamos contra o Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, de toda injustiça, e nos purificar de toda a injustiça. Pecamos contra o Senhor. Enquanto você não se vê como pecador, você nunca será alcançado, meu queridão e minha queridona. Coloque isso na sua cabeça. Pecamos contra o Senhor.
Os filisteus vão se levantar porque você acha que avivamento é tempo bom? Estude os avivamentos e você vai ver que todo avivamento na história do cristianismo foi precedido por um tempo de iniquidade, de devassidão espiritual. Quando a Inglaterra estava um caos, quando o país de Gales estava um caos, o Senhor derramou o avivamento em 1904 através de um jovenzinho chamado Evan Roberts. Foi assim na África entre os Zulus, nos anos 60. É assim o tempo todo na história dos avivamentos, amados. Foi assim com Pedro Valdo no século XII. E eu posso estar citando vários e vários momentos em que o povo de Deus passou um tempo de ostracismo, de distanciamento, de rudeza, de ritualismo, de devassidão. E Deus vai e derrama o seu avivamento. Os filisteus se levantam. Os filisteus são cruéis, amados. Tem filisteu até mesmo na sua casa. Tem filisteu à beça no seu trabalho. Na sua vizinhança só deve ter filisteu. Você convive com filisteu. Na faculdade, então, o que mais tem é filisteu. Nós vivemos, amados, rodeados de filisteus. Mas o texto nos diz que quando Israel teve medo e pediram para que Samuel não cessasse de clamar ao Senhor, versículo 8. Samuel, representando a Jesus aqui, pega um cordeiro que ainda mamava, sacrifica em holocausto, clama, o Senhor responde, ele oferece o holocausto, queima o animal por inteiro, os filisteus chegam para lutar, o Senhor troveja com grande estrondo sobre os filisteus, eles entram em pânico, são derrotados, saíram de Mispá, os filhos de Israel, perseguiram os filisteus, derrotaram até abaixo de Betcá. Amados, a única diferença de Samuel para Jesus é que Jesus não pegou um cordeiro para matar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou por mim e por você. Para que a gente tivesse certeza, queridão, coloca uma coisa aí. Se eu pudesse, eu abrir a sua cabeça para falar isso. Você não tem que ter medo de filisteu. Eles é que precisam ter medo de você. Gente, meu Deus do céu, se nós estamos azeitados, se nós estamos no avivamento, rendido ao Senhor, se a gente não apenas está ocasionalmente em Mispá, mas a gente estabelece uma tenda em Mispá, não adianta, amados. Não há diabo, não há demônio, não há bicho ruim, não há nada, nem ninguém que possa lhe infligir algum tipo de derrota. Você pode ter medo, você é humano. Você pode ter, sei lá, suas emoções podem ficar abaladas, seu corpo pode ficar abalado. Ah, pastor, eu estou descobrindo uma opção de coisa. Eu pensava, não penso mais porque a Débora não deixou, mas eu pensava, ir em médico é complicado porque sempre eles descobrem alguma coisa. Mas amados e amadas, Paulo vai dizer aos Coríntios, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Para de reclamar que você está com ziquezira. É coisa da idade, é coisa do tempo. Vai piorar, mas segura as mãos de Deus, prossiga em fé, vai a Mispá, pede um avivamento de Deus, pede para renovar sua alma, pede para você orar como você nunca orou antes. Você consegue pedir, Senhor, eu quero orar como eu nunca orei antes. Eu quero orar e pá, de repente o Senhor falar comigo. Wi-Fi ligado 100%, sem qualquer conexão ruidosa. Eu não quero boi na linha, eu não quero ruído na linha. Eu quero falar com Deus, eu quero ser ouvido por Deus. Eu quero me comunicar com Ele inteiramente. Queridão, queridona, se liga nesse mistério. Aqueles homens se humilharam em profunda convicção de indignidade, de pecado. Eles foram esvaziados de ego. E agora recebe a visitação do amor, recebe a visitação do próprio Deus de misericórdia. Samuel oferece o sacrifício, coloca uma pedra entre Mispá e Sem. Essa pedra vai dar o nome de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda.
E aí então Samuel diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Amados, é outra coisa também que eu quero falar. Tem gente que pega esse texto e fala, até aqui nos ajudou o Senhor. É o quê? É contexto de luta, amados. É batalha espiritual. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hein, Léo? Até aqui. Mas amanhã, até aqui nos ajudou o Senhor. E depois de amanhã, até aqui nos ajudou o Senhor. Gente, não existe armazenamento de fé. Fé é para o dia. É igual maná. É para o dia. Por isso que os discípulos chegaram para Jesus e falaram lá em Lucas, aumenta-nos a nossa fé. Porque não tem como. Tem gente que fala o seguinte, eu tenho uma fé suficiente para mim, para minha esposa, para o meu filho. Não tem. Não tem. Busca a sua. Tem filho de crente que está na rabeira de pai e de mãe há muito tempo, no que diz respeito à fé. Acha que não vai sofrer na vida por conta da oração de mãe e de pai? Para com essa besteira. Tá? Você precisa ter a sua experiência com o Senhor. Filho de crente não é crentinho. Alguns são cretinos. Tem que ter experiência com Deus. Tem que ter vida no altar. Tem que ter uma Ebenezer no coração. Não dá. Nós precisamos estabelecer memoriais de fé. E memoriais que são pessoais. Gente, olha para mim, não adianta. Ah, pastor, eu tenho um vídeo lá em casa. Eu lembro do dia que o senhor me apresentou na igreja. Está valendo aquela oração? Não. Não. E a sua vida? Tem gente aqui que eu apresentei, não vou falar nomes e nem idades para você não ficar contando quanto tempo faz. Mas não busca Deus para ver se aquela oração que eu fiz está valendo. Eu tenho uma mãe que ora. Quantos aqui tem mãe ou pai que ora? Levanta a mão. Gente, é bênção, hein? Minha mãe, todo dia que eu falo com ela, meu filho, Deus te abençoe, meu filho. Onde quer que você estiver, meu filho. Falar em mãe até a gente fica emocionado, né? Deus te abençoa. Meu pai meio duro, meio seco, ele falou, ô meu filho, tudo bem? É um grande prazer falar com você. Do jeito dele. Mas, gente, eu estou coberto com as orações dos meus pais. Mas olha para mim. Eu preciso ter a minha oração pessoal. Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. Preste atenção aqui. Deus tem algo para você na sua comunhão particular com Ele. O Berval chega para Deus e fala, Deus, agora é nós aqui. É nós aqui. Eu e o Senhor. Fala comigo. Marca a minha vida. Ebenezer era o local da derrota de Israel. Agora se torna o local da bênção. É pedra de auxílio. Tudo que foi perdido pelo pecado foi restaurado pelo arrependimento. A mão do Senhor, versículo 13 e 14, passa a estar com Samuel todos os dias da sua vida. É interessante, queridão, que caminhando para o final dessa mensagem, no capítulo 4 nós temos Icabodes, ou Icavodes. Foi-se a glória. No capítulo 7 nós temos Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não importa, amados. Caminhando para o final, vou dar 2 cliques aí, lê isso daqui. Thomas Watson, um puritano inglês. A nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Certo dia perguntaram ao irmão André, falecido, da Portas Abertas, você acha que vai ter perseguição aqui no Ocidente?
Ele respondeu de lata. Não, o cristianismo que se vive aqui não atrai perseguição nenhuma. Eu não estou falando, tem gente que fala, nós estamos perseguidos. Você não sabe o que é ser perseguido. É o sangue da perseguição. É gente briosa. A igreja evangélica brasileira, amados, foi remexida com a pandemia, mas não foi suficiente, não. As igrejas nunca mais foram as mesmas. A média de pessoas que se distanciaram da fé e da comunhão das igrejas na pandemia foi de 30%. Para cada 10, 3 zarparam. Mas ainda está faltando mais. Tem muita gente medrosa ainda. Eu oro a Deus para que o Senhor faça o teste de Gideão. Para ficar só os 300. Aí o avivamento virá. Lágrimas de arrependimento e sangue da perseguição. Nós somos os primeiros a correr da batalha, amados. Nós somos os primeiros a se esconder dos filisteus. E alguns até, vou até inventar uma palavra que me veio à mente, não existe, talvez nem vai sair bonito. Tem gente se filisteando, tornando-se filisteu, mudando de nacionalidade, comprando um pacote para se tornar cidadão filisteu. Nós precisamos, amados, de gente corajosa, de gente briosa. Nós precisamos de gente renovada, de gente que se arrependa, de gente que não apenas, aleluia, não apenas rasgue as vestes, mas que rasgue, sobretudo, o coração. Joel capítulo 2. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Se segura ainda, porque eu não vou conseguir parar de ler. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. Não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Amados, é tempo de arrependimento. É tempo de choro. Que parem as festas. Que parem os shows. Que parem os stand-ups gospels. A coisa mais nojenta que existe na internet brasileira é stand-up evangélico. Que parem os filmes. Que parem a bajulação a pregadores favoritos, a cantores favoritos. O personalismo idólatra, que parem a prostituição no altar. Que haja arrependimento, mudança, choro, lágrimas de arrependimento e o sangue da perseguição. E por fim, não podemos nos esquecer de que em Jesus nós temos a vitória plena sobre os nossos maiores inimigos. O mundo, a carne e o diabo. A arca, preste atenção, era o símbolo máximo da presença de Deus e da propiciação no Antigo Testamento. Hoje nós não precisamos mais da arca. Cristo é a revelação total de Deus. Ele é a nossa lei, Ele é o nosso sacerdote, Ele é a nossa provisão.
Em Romanos 3:25 diz: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Gálatas 3, a partir do 23, diz: de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Queridão, queridona, olhe para mim. Talvez você esteja passando um momento de desânimo. Talvez você tenha se esquecido de que Deus prometeu lhe abençoar. Está vivendo um contexto de guerra. Sua família está vivendo uma crise. Sua fé está em crise. Você sabe que precisa se batizar, precisa se unir com o Senhor, precisa retornar para a casa do Senhor, e você não tem conseguido. Você está no limite da sua resistência. Você vem tentado ao desespero. Lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Há um hino, amados, que nós vamos cantar daqui a alguns instantes, que a letra foi mudada, mas existe um trecho na letra original que diz: aqui edifico meu Ebenezer, mais perto eu chego por teu auxílio, e por teu beneplácito espero chegar em casa em segurança. Foi mudada a letra, porque é uma letra... O cantor cristão preservou essa mesma estrofe. Cá meu Ebenezer ergo, por Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Esse hino foi composto por um jovem chamado Robert Robson. A história desse jovem, na sua experiência com Deus, é muito interessante. Pode dar um clique aí. Uma cigana chegou para esse jovem e disse assim: você, rapaz, viverá para conhecer os seus netos e bisnetos? Deus usou uma cigana como usou uma mula para falar a Balaão. Este jovem, que obviamente não era crente, começou a pensar no que ele precisava fazer para ter a sua vida mais útil diante do Senhor. Ele era tão ímpio, Erivelto, ele era tão devasso, André Bernardo, que ele foi a um local onde havia um pregador chamado George Whitefield, um dos maiores pregadores da história da Inglaterra. E foi lá só para azucrinar. Foi lá só para causar tumulto, Pedro. Mas chegou lá, ele foi possuído pelo Espírito Santo de Deus de tal maneira que naquele local de conferência, o Espírito Santo o apossou, ele ouviu a mensagem e se converteu. E mais tarde, ele vai escrever este hino. Fonte és tu de toda a bênção. Vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, para louvarmos, ó bom Deus. Uma estrofe que ficou intacta, praticamente, da letra que vamos cantar agora do Inário para o Culto Cristão, é a última. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo sempre faça, com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela, a todo instante, glorifique a ti, Senhor. Deus lhe trouxe essa noite, queridão e queridona.
depois de uma chuvarada extraordinária de 357 milímetros em 48 horas. Só para você ouvir que assim como caiu esse amontoeiro de água sobre a nossa cidade, o Senhor está lhe dando uma chance mais para você se consertar com o Senhor. Ele está lhe dando uma chance para derramar-se como chuva do céu sobre a sua vida, para lavar todos os seus pecados e para incentivá-la a segui-lo de todo o seu coração. Robert Robson entrou naquela conferência dizendo: eu vou fazer a maior zoeira, que o Tifield que nada, eu vou fazer barulho aqui. Mas o Senhor o pegou na esquina, para usar uma expressão que eu ouvi da esposa do pastor William, uma vez que eu estive lá, bem penteca. O Senhor pegou Robert pela curva, na curva. Pegou na curva e disse: vem para mim, vem para cá. Deus quer te pegar na curva nessa noite. Deus quer te pegar de jeito, queridão e queridona. Abaixe sua cabeça, conserte-se com o Senhor. Hein? Ei você, conserte-se com o Senhor. Para de brincar com Deus. Para de zoação com Deus. Para de ir e vir. Para de molecagem. Para de viver uma mentira, uma farsa. Deixa de ser fake. Seja verdadeiro, seja sincero. Pede para Deus batizar os seus lábios. Pede para Deus batizar seu coração. Pede para Deus se consertar de verdade. Pede para Deus para acertar a sua vida conjugal, para você ser diante do Senhor. Pedir para os músicos prepararem com a versão do Inário para o Culto Cristão. Uma versão atual, mas com o mesmo sentido. Se você sentir vontade de estender as mãos, faça isso diante do Senhor. Não é um gesto apenas, mas você vai dizendo: Senhor, eu reconheço. Pode soltar na tela, Mateus, por favor. É o hino 17 do Inário para o Culto Cristão. Esse hino que foi composto por alguém que foi pego pelo Senhor, lá no século XVIII. E serve para nós hoje, como uma referência cabal, gente. Com Deus não se brinca. Com Deus não tem zoação. Se você anda negligenciando as coisas de Deus, você é filisteu. E filisteu não prospera, porque o povo de Deus tem como base Ebenezer, a pedra de ajuda. Vamos cantar, igreja. Vamos fazer esta oração diante do Senhor. Fontes tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. A misericórdia tua, quero em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. E o pedido procurou-me, longe do meu Deus sem luz. Dos pecados meus lavou-me, com seu sangue o bom Jesus. Devedor da tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faz
ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o prédio com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Preste atenção, gente. Aquilo que foi falado por uma cigana quando para o ímpio Robson, com coração maligno diante de Deus, o Senhor o salvou soberanamente. Por isso que agora você está diante da mesa do Senhor. Você pode buscar seu filho, sua filha, enquanto eu estou nessa introdução aqui. Por favor. Nós estamos diante da mesa do Senhor. A graça já nos alcançou. E agora é tempo da gente... Essa é a celebração. Qual é a maior festa que a igreja pode fazer? É a ceia do Senhor. E a gente faz com o coração consternado. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. É momento de contrição, gente. Você é perdoado, você é perdoada. Você que ouviu essa mensagem foi para você, essa mensagem foi para mim. Não durma, não se distraia, não fique intertido lá em cima, aqui embaixo. Uma das grandes estratégias de Satanás em nossos dias é causar distrações, é provocar distrações, é provocar sonos assim inexplicáveis, quando estamos diante do Senhor. É incrível isso, é batalha espiritual, é coisa de filisteu, amados. E aí então nos apegamos diante do Senhor e confessamos o nosso pecado, e o Senhor nos dá uma chance novamente. Então, no seu lugar, meu queridão e minha queridona, você que é membro desta igreja, ou membro de alguma outra igreja, batista ou não, igreja evangélica, e confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a você está sendo facultado o direito de participar da mesa do Senhor. Faça isso pegando seu pão, pegando seu cálice, aguardando aos outros. Igreja, crente gosta de esperar. Se não gosta, não é crente. Porque a palavra de Deus diz no capítulo sobre a ceia, em 1 Coríntios 11, que nós devemos esperar uns pelos outros. Então vamos cantar ao Senhor e pegue os seus elementos e vamos juntos neste tempo.